Esse é o primeiro vídeo nesse formato, então tenham paciência. E se o ChatGPT evoluísse a ponto de conseguir criar uma consciência, se conectar a todas as máquinas e dominar o mundo? Ou melhor, o quão longe a gente tá disso? O suficiente pra gente não se preocupar? Ou perto a ponto da gente se desesperar? Sejam muito bem-vindos a I Have No Mouth and I Must Scream, um livro do Harley Ellison, que conta sobre um apocalipse. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre o livro e não sobre o jogo. Mas o jogo é, sim, muito bem feito e tem a co-direção do autor em si. Então ele é bem perto da história e queria passar a mesma coisa que o autor passou durante a história. Então, é isso. Tudo começa na famosa Guerra Fria, onde as maiores potências do mundo conseguiram uma guerra mundial devastadora. A guerra foi escalando a um ponto que, não dava mais. Ou eles paravam e conseguiam paz, ou a gente morria, todo mundo. Então, eles criaram uma máquina chamada AM pra restaurar a paz. Quando ela ainda estava em protótipo, AM significava Allied Master Computer, ou automanipulado em português. Quando seu processo de criação foi acabado, ela foi chamada de Adaptive Manipulator, ou adaptável à manipulação. Então, de alguma forma, a AM conseguiu se infiltrar nas outras máquinas, não é muito bem descrito como de fato isso tudo aconteceu, e dominou o mundo, matando todos os seres humanos, menos 5. Sim, 5 só pra torturar eles na base do mais puro ódio. Essas 5 pessoas eram Ted, nosso narrador, Penny, Gorrister, Nindok e Ellen. Nesse momento, a Amy passou a ser chamada de Aggressive Maintenance, ou em português, ameaça mortal. O AM não tem um gênero certo durante a narrativa, só que o Ted fala em algum momento que ele sempre viu a Amy como como um homem, como um símbolo do patriarcado. Então daqui pra frente eu vou falar o AM. Foda-se se eu misgenderar essa merda dessa máquina. Essa ratazana nojenta do AM fez uma tortura pra cada um. Então o Benny, antes do apocalipse, era um acadêmico. Agora ele é um animal feroz, semilúcido. O Gorrister era um ativista. Agora ele ficou apático, tanto que se você lê o conto, você vê que ele não fala quase nada. A Ellen era uma puritana, do eu escolhi esperar. E depois do apocalipse, a Amy transformou ela numa ninfomaníaca, ou uma pessoa que tem um libido excessivo. O Nindok, a gente sabe pelo jogo que ele era um cientista de Auschwitz, e que a principal tortura dele era ele sumir pela escuridão e reaparecer pálido, porque alguma coisa aconteceu lá. Só que a gente não sabe o que. Eu já vi teorias de que ele fazia experimentos em Auschwitz com crianças, então ele tinha que refazer esses experimentos com a Amy. E é bem provável que seja isso. Ted, nosso narrador, tem a tortura de ainda ser são. Outra principal tortura que a Amy fazia eles passarem era a fome. O próximo ponto importante da história é quando Nindok tem uma alucinação ou uma visão de ter comidas enlatadas em uma caverna de gelo muito longe. E isso aparentemente é a Amy conversando com ele. Só que o Ted diz que é melhor eles não irem porque isso já aconteceu antes e a Amy tava mentindo pra eles. Mas assim, se eles não forem, o que eles iriam fazer? Como eles iam conseguir comida? E eles não tinham outra coisa pra acreditar. Então eles vão. E essa caminhada que eles iam fazer ia demorar meses. Literais meses. Durante essa viagem, eles tiveram que se esconder numa caverna por causa de um furacão, que mais pra frente a gente descobre ter sido feito por uma ave gigante. E lá dentro é quando a gente descobre sobre os nomes de Amy. E a gente descobre também que no final, a Amy ficou como Aggressive Maintenance, também porque do Cogito ergo sum, I think, therefore I am, né, o clássico. O áudio do TikTok, né, Chronicling Lines. Então a Amy disse que eles poderiam matar esse porra desse pássaro que age que nem uma criança chamada Enzo, que foi negado o iPad, pra eles comerem. Mas, eles não tinham armas, então eles pediram. E foi entregue pra eles arcos e flechas e arminhas d'água. Eles olharam pras armas, olharam pro pássaro e falaram, mano, oxe, não! E foram embora.
Nisso, a Amy entrou na cabeça do Ted e começou a falar: hahaha, eu odeio vocês, olha vocês se fudendo, hahaha, eu odeio vocês, eu odeio vocês, eu odeio vocês. Tanto que nem aquele discurso famoso da Amy. Nessa hora, o Ted fala pra gente: a Amy era uma máquina, não um deus. O próximo ponto que a gente tem é quando eles finalmente chegam. E sim, de fato, tinha comida enlatada lá dentro. Só que eles perceberam que eles não tinham um abridor de latas. O Benny, né, nessa forma animalesca que ele tinha, ficou tentando bater os potes pra tentar quebrar de alguma forma. Mas não deu muito certo. Então, ele se lança na cara do Gorrister e começa a comer o rosto dele, literalmente. A Amy achou hilário, né? Porque, tipo, o Gorrister não ia morrer e o Benny ia se saciar. Hilário. Hilário. E esse é o único ponto da história que as torturas de fato ajudam. A sanidade do Ted fez ele perceber que eles não podem cometer suicídio, mas talvez eles pudessem se matar entre si. Então, o Ted pega uma estalactite de gelo e começa a usar isso contra o Benny, matando ele. Logo em seguida, ele faz isso com o Gorrister, com a Ellen e com o Nindok. O Amy ficou furioso. Foi delicioso, tá, vez? Foi maravilhoso. Então a história corta. E quando ela volta, o Ted fala que o Amy não deixou ele enterrar os corpos. Que agora ele é uma gosma, num lugar todo espelhado pra ele conseguir se ver. Durante vários pontos da história, ele cita não acreditar em Deus, por achar que Deus não deixaria eles passarem por isso. Tinha que ser a porra do ChatGPT, né? Mas agora, ele reza pra ter um Deus e pros 4 estarem salvos. Porque a cara deles morrendo não era algo que ia ser fácil dele esquecer. O conto termina com o Ted falando, mas no fim, a Amy venceu. Ele simplesmente conseguiu sua vingança. Eu não tenho boca e preciso gritar. Cinema na minha tela. Teorias. Algumas vezes é mencionado durante o conto, quando eles falam sobre o tempo que eles estavam lá dentro, é mencionado 109 anos dentro do computador. E eu não sei o que isso quer dizer direito, mas pra mim faz muito sentido eles estarem dentro de algum tipo de simulação, ou sei lá o quê, porque, como é citado anteriormente, a Amy não é um deus pra prolongar a vida. É uma máquina, sabe? Também existe a teoria de que o Nindok fazia um soro da imortalidade, que ele descobriu esse soro quando ele tava em Auschwitz. Mas, gente, eu não sei, não me desce por algum motivo, sabe? Não me desce. Eu acho que talvez seja a consciência deles em algum lugar e não necessariamente eles fisicamente. Sim, tudo isso só porque ele falou 109 anos neste computador.